Glória a Deus. Queridos, palavra profética. Qual é? Qual? Eu não vejo como falar de rápido sem falar de unção. Porque unção, ela é um acelerador. Perceba que Pedro, na sua primeira pregação, depois do revestimento de poder, ele ganhou, nas duas primeiras pregações ele ganhou 8.000 almas. Naturalmente falando, seria impossível, mas a partir do momento que ele passou por Pentecostes, a partir do momento que ele foi revestido de poder, Pedro agora estava ali pregando e ganhando 8.000 almas. Davi, até o momento, só cuidava de suas ovelhas, matou um urso, matou um leão, mas a partir do momento que Samuel ungiu, Davi se tornou um assassino de gigantes. O que eu quero lhe dizer é que a unção ela é um acelerador na sua vida, a unção ela acelera o resultado. E não tem como eu viver um evangelho sem viver correspondendo à unção. Amém? Eu quero que vocês abram comigo lá no livro de Isaías, no capítulo 61. Isaías 61. Isaías 61. Querido, a palavra unção, ela vem do termo untar. E quem aqui já fez bolo alguma vez na vida sabe do que eu estou falando. Untar é você passar ali uma camada de gordura para que a massa não grude e coisa e tal. Então unção, ela vem dessa palavra, a etimologia vem dessa palavra, vem de untar. E o que é untar? Untar é revestir com uma camada de gordura. Logo, aquele que é ungido é aquele que é revestido por uma camada extra. A unção é um revestimento divino que te capacita a realizar coisas extraordinárias. Isso é unção. E a partir do momento que a unção é um revestimento divino, isso significa que me leva a fazer coisas que eu naturalmente não conseguiria fazer. A unção me leva a lugares que eu naturalmente não conseguiria acessar. Esse é o poder da unção. E existe a unção individual e também a unção coletiva. Então começa a orar em línguas. Eu quero te invocar, te exercitar agora. Começa a orar em línguas aí no seu lugar, porque eu quero esse ambiente queimando hoje. Nós vamos fazer o céu descer nesse lugar. Porque existe uma unção coletiva que vai despedaçar todo jugo. Existe uma unção coletiva que vai trazer libertação na sua vida. Existe queridos, a necessidade de congregar é mais do que vir para um templo. A necessidade de congregar é estar aqui em conjunto com os irmãos. Porque juntos, debaixo dessa unção coletiva, nós iremos avançar, nós iremos crescer, nós iremos acelerar. Há uma unção para esse ambiente, há uma unção para esse momento. Há unção para pregar, há unção para ensinar, há unção para tudo. Há unção para cura. Isso é engraçado porque se você busca, se você é sensível ao Espírito, você percebe a unção. E eu lembro de uma vez, o pastor Luciano Subirá, ele falou o seguinte, ele pregou em um determinado culto, e ele disse que sentiu uma unção de cura fluindo no lugar. Ele terminou o ensino, chamou as pessoas lá na frente, curou, orou por cura, e ele saiu daquele culto e continuou sentindo a unção de cura sobre ele. E eu ficava me perguntando, como assim sentindo a unção de cura? Ele sabe do que é a unção que está seguindo ele, como é isso? Eu conheço um homem que ele diz que sentiu cheiro de cura, e eu fico assim, como é isso? Não tenho como colocar em palavras naturais para te explicar isso. Você tem que viver. Mas aquele homem, ele percebia que a unção de cura ainda estava perseguindo ele. Ele chegou em um restaurante, lugar nada a ver, foi almoçar. E naquele momento ele veio uma palavra de conhecimento e sabedoria em relação ao garçom. Ele liberou uma palavra sobre o garçom e liberou a cura, não para o garçom, mas para a esposa do garçom. E a partir daquele momento ele disse que sentiu que a unção de cura foi embora. Então nós precisamos estar sensíveis ao ambiente, sensíveis à unção, para entender aonde a unção quer nos levar. Porque Jesus ele falou o seguinte, a unção vos guiará por todas as coisas. A saber, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele veio e ele nos ungiu. E a palavra aqui em Isaías, capítulo 61, fala justamente isso. O Espírito do Soberano, o Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor, ele está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Então perceba, aquele profeta está falando o seguinte, olha, o Senhor ele me ungiu para libertar os cativos, para curar os enfermos, para levar alegria aos tristes, para anunciar o dia do Senhor
Perceba que tudo se dá em um meio sobrenatural. E ele naturalmente não conseguiria fazer nada disso. Então ele disse, olha, o Espírito do Senhor, ele me ungiu, ele me capacitou. Só que entenda, querido, estamos falando de alguém que vivia na velha aliança. Alguém que não tinha o Espírito Santo dentro. Alguém que eventualmente experimentava o poder do Espírito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Espírito que pairava sobre as águas enquanto Deus decretava. O Espírito que vinha sobre Sansão e o fazia realizar aquelas maravilhas. O Espírito que vinha sobre os profetas. Agora ele habita dentro de mim e de você. Esse Espírito te capacitou a realizar essas coisas. Ele te capacitou a curar os enfermos. Ele te capacitou a libertar os cativos. Você está preparado para isso. Não por causa de você ou de quem você é, mas pelo Espírito que você carrega. É o poder de Deus dentro de você, é o dunamis. É uma explosão de glória dentro de você. Essa explosão, essa bomba, ela deseja explodir aqui fora também. Porque aquilo que o Espírito faz dentro é só o começo. O propósito de Deus é fazer com que aquilo que Ele manifestou dentro de você seja exposto. Porque Ele começa a obra dentro, mas Ele quer manifestar fora. Aquilo que Ele libertou em você dentro, Ele quer que você liberte fora. Aquilo que Ele curou você dentro, Ele quer que você cure fora. Porque é uma continuidade da unção. A unção não é para ser travada. Perceba, a palavra diz que no seu ventre fluirão rios. Não é um lago, não é uma água parada. Fluirão rios, há uma movimentação, uma continuidade. É impossível você chegar no rio e tocar na mesma água. Há uma continuidade, há um avanço. Então esse mesmo Espírito que está em nós, que flui como rios de águas vivas, Ele quer gerar vida em você e através de você. Todo resultado que você poderia alcançar com seu esforço, com suas habilidades, com sua sabedoria, nada se compara quando você faz isso debaixo da unção. Há uma aceleração dos resultados, como eu disse. Se torna mais leve debaixo da unção. Se torna mais perfeito debaixo da unção. Tudo que é feito debaixo da unção tem sim um resultado. É impossível não ter resultado. Então, como saber se eu estou debaixo da unção? Queridos, entendam uma coisa. Unção e o Espírito Santo, eu estou falando basicamente da mesma coisa. Se você vive uma vida de comunhão com Deus, entenda uma coisa, a partir do momento que você confessou a Jesus, você é ungido. Você tem o Espírito Santo, você é ungido. A partir daquele momento, você tem uma unção te acompanhando o tempo inteiro. Mas aí, agora que você foi ungido, você precisa se manter ungido. Agora que você foi cheio, você precisa continuar se enchendo. Não é confessei a Jesus, agora está tudo certo. Não, há uma continuidade. Você precisa dar continuidade a isso. Lá em Atos 10:38 diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então perceba que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Ele ungiu, ele capacitou, ele revestiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Lá em Atos 2, em Pentecostes, o comando de Jesus para os discípulos é que eles permanecessem naquela cidade até que do alto recebesse poder. Só que antes disso, Jesus, ele apareceu aos discípulos, ele soprou sobre eles e falou assim, ó: recebei o Espírito. A partir daquele momento, o Espírito estava com eles. Mas porque o comando de Jesus foi permanecer na cidade até que do alto recebam poder. Naquele momento, eles experimentaram da plenitude do Espírito. Houve um revestimento sobre eles. Houve uma unção sobre eles. E foi naquele momento que Pedro pregou e 8.000 se converteu. Cara, Jesus andava debaixo de uma unção o tempo todo. Havia uma unção acompanhando Jesus. Jesus foi ungido para curar, para libertar. Ele em Lucas cita essa passagem de Isaías. Ele foi ungido para curar, libertar, para anunciar o dia do Senhor. Só que a unção que estava sobre Jesus está sobre você. Eu quero que você entenda isso. A unção que acompanhou Jesus acompanha você também. Não enxergue o que Jesus fez, as manifestações da vida dele como algo tão distante, porque não é. Aquilo que Deus operou em Jesus, Ele quer fazer em você de forma ainda maior, com uma proporção ainda maior. Então, isso não pode apenas parecer palavras bonitas, não, isso tem que se tornar ação na nossa vida. Sabe, aquela pessoa que está ali no seu dia a dia, e você nunca falou de Jesus, nunca falou do amor de Deus. Há uma unção sobre você que está doida para fluir para aquela pessoa.
Aquela pessoa que você acompanha todos os dias e você nunca orou por aquela pessoa. A unção sobre você para aquela pessoa. Então a unção que você carrega não é para si, cara. A unção ela te capacita para. Então é inútil você pedir a Deus, Senhor, me unge, me capacita, me prepara. Se você não faz nada ali, quem está no seu dia a dia. Senhor, me unge porque eu quero fluir em cura de forma extraordinária. Se você tem ou não o dom de cura, Deus é quem sabe, mas uma coisa eu sei, você tem a fé e a palavra que te garante. Imporão as suas mãos, curarão enfermos, expulsarão demônios. Há uma palavra que te respalda para fazer tudo isso. Então nada pode impedir. Você tem que ser cheio, meu irmão, com a unção de um boi selvagem. Davi, ele fala sobre isso. Senhor, renova minhas forças. E assim como um boi selvagem, coloca sobre mim um óleo fresco, uma unção fresca. Agora, qual é a diferença de um boi selvagem e um boi domesticado, mais doutrinado, mais calmo? Deixa eu lhe dizer. Um boi é colocado sobre ele um jugo. Um boi, entre o boi mais experiente e o boi mais novo, para que o experiente ensine o mais novo para o caminho que ele tem que andar no pasto. Só que um boi selvagem não se coloca um jugo assim. O boi selvagem não se prende em qualquer lugar. Não existe limites para um boi selvagem. Não existe prisões para um boi selvagem. E Davi está dizendo o seguinte, na unção de um boi selvagem, eu quero andar, entenda uma coisa, cara, debaixo da unção de um boi selvagem, cercas não vão te prender, limitações não vão te parar. Existe uma força em você que te leva a outros lugares. Você tem que andar dessa forma, dentro dessa ousadia, debaixo da unção de um boi selvagem. Meu Deus, que comparação louca. Só que Deus quer te levar para esse caminho, para um caminho de ousadia. Deus quer te levar a exercer algumas loucuras. Não são. Amém. Na antiga aliança, aqueles que eram escolhidos para o serviço eram ungidos com óleo. E por causa da origem da palavra, que é untar, que é preparar a forma com óleo, é que se surgiu a tradição de ungir as pessoas com óleo. Então, na antiga aliança, quando se separava os reis, sacerdotes, profetas, os escolhidos de Deus, eram ungidos com óleo. Ou seja, o derramar do óleo estava dizendo assim, ó, a partir de hoje você está capacitado para esse serviço. Rei, sacerdote, profetas. Só que a palavra diz que nós somos reis e sacerdotes. A palavra diz que nós já fomos ungidos para governar, fomos ungidos para acessar o trono da graça, fomos ungidos para exercer autoridade, nós fomos ungidos para. E eu quero engendrar isso na cabeça de vocês. Porque se eu tenho uma capacidade e autoridade divina para fazer, eu não posso mais parar com pequenas coisas. Entenda uma coisa, o diabo ele vai tentar te amedrontar o tempo todo. Mas você tem que lembrar, eu sou ungido. Quando eu era pequeno, eu via muita coisa, tipo, espiritual, maligna. Nunca vi anjo, mas já vi um bocado de demônio. E eu via muita coisa mesmo, em casa. Até um tempo qual eu nem consigo me lembrar, mas minha tia me conta que ela cuidava de mim. Na época ela era adolescente, eu ficava tocando terror na casa de minha avó, porque eu ficava apontando para os cantos e dizendo, tem um bicho ali, e ela não via nada, ficava com medo, assustada. E, enfim, passou-se um tempo, eu entendi a palavra, eu comecei a utilizar da palavra, e isso passou. Quando em algum momento o diabo tenta me assustar, eu já sei o que dizer, eu sei como declarar, eu carrego a palavra. Recentemente, estava em casa, ó que onda. Eu estava em casa, aí estava a Ju em um canto lendo a Bíblia, eu com os dois no colo, era 10 horas da noite, tentando colocar ela para dormir, tentando. E aí, aquele sonzinho de fundo, da oração, a gente chapando ali, ela lendo a Bíblia, eu carregando o Zoe quietinha no meu colo. Aí tem um momento que eu peguei a Bíblia, o celular para tentar fazer um videozinho com ela. A menina deu um grito, ela deu um grito que eu me assustei. E foi um grito acompanhado de um choro intenso. Ela não choramingou não, a partir do momento que ela começou a gritar, as lágrimas começaram a cair. E eu joguei o celular no sofá, meu filho, o que foi? E Juliana levantou correndo, acendeu a luz. E ela chorando. Aí eu tentei, bota no peito, porque peito é a solução para tudo, né? Bota no peito que ela vai parar de chorar. E nada, ela não quis, peito. Ela continuou chorando. Aí teve uma hora que ela parou, irmão. Ela olhou para um canto assim, ficou parada, olhando para o canto. Olhou para o outro, olhou para o canto, olhou para o outro. Eu entendi logo. E eu senti uma presença maligna. Falei, Ju, vamos orar. Orei. Repreendi, coloquei a mão sobre ela, coloquei a mão sobre Ju. Repreendi o espírito de medo, orei. Meu irmão, a presença maligna sumiu e Zoe se acalmou. Então eu percebi naquele momento que havia algo espiritual ali. E eu lembrei que eu via muita coisa quando era pequeno.
Então eu que carrego a palavra, eu tenho que exercer a palavra mediante a necessidade. Porque o diabo ele chegou no deserto e tentou Jesus, e foi pela palavra que Jesus venceu. Perceba que o diabo, no primeiro momento, a primeira coisa que ele vem como abordagem para Jesus é na sua identidade. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus, se joga daqui, pô, os anjos vão te acudir. Se tu és filho de Deus. O diabo, ele reconhecia a identidade de Jesus. Mas ainda assim, ele queria afetar a identidade de Jesus. Porque entenda uma coisa, se o diabo conseguir roubar a sua identidade, você perdeu. Você pode até carregar uma unção poderosa, meu querido. Mas se você não tiver identidade, não tiver consciência do poder que você carrega, perdeu. Porque se você cria um elefante, o prendendo em uma cadeira de plástico, ele vai crescer preso a uma cadeira de plástico, acreditando que aquela cadeira de plástico tem poder para mantê-lo parado. Ele não vai crescer consciente da força que ele possui para derrubar aquela cadeira. E se você não tiver consciente do poder que você possui em Deus, o diabo ele vai atuar na sua vida de diversas áreas. Ele vai bagunçar a sua vida. E aí você tem que dar uma de maluco. Quem assistiu o Quarto de Guerra sabe o que eu vou falar agora. Você tem que dar uma daquela mulher, daquela negona e dizer assim, foi até hoje. Foi até hoje, porque hoje a palavra chegou. Hoje eu entendo que eu sou, possuo autoridade e eu declaro, Satanás, que foi até hoje. Use do poder que você carrega, cara. Use da autoridade que você carrega. Há uma unção que te capacitou para isso. Você é um pequeno Cristo. Você é Jesus onde quer que você vá. E a mesma unção que o acompanhou te acompanha também. Saul, quando ele foi ungido rei, as pessoas já não reconheciam Saul, porque Saul agora estava profetizando entre os profetas. Saul não era nem profeta. Mas a partir do momento que ele foi ungido, está Saul ali agora meio os profetas profetizando. Por quê? A partir do momento em que ele foi ungido, ele foi transformado. A unção, ela vem para transformar você. Ela vem para extrair o melhor de você. A unção, ela vem para poder trazer a sua identidade, a sua real identidade para fora. Porque você não é quem você se vê no espelho. Você não é o que a condição lhe diz. Você é o que a palavra lhe diz. Você é o que a palavra lhe impõe. E a palavra diz que você é rei e sacerdote, você é governador. A palavra diz que você é senhor e não escravo. Porque Jesus, ele só é senhor de senhores. Você é senhor. A palavra te proporciona esse lugar. Então utilize dessa posição que você tem, tenha posicionamento diante das realidades, das condições, das adversidades. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Porque Deus não me deu espírito de medo, mas de ousadia. Carregue essa palavra, meu irmão. João 7, do verso 38 a 39, diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Eu quero dizer uma coisa, só Jesus andava mediante a direção do Espírito, os discípulos não. Enquanto Jesus estava com eles, eles não tinham o Espírito dentro. Eles fluíam debaixo da unção de Jesus. Era por causa de Jesus que eles expulsavam demônios, eles curavam enfermos. Era por causa da unção de Jesus. Eles não tinham unção, eles não tinham Espírito. Só que quando Jesus estava por aí, você já conhece a passagem, ele diz, olha, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar um outro, ou seja, alguém da mesma espécie, que vai estar com vocês até o fim dos tempos. Ele vai te ensinar pelo caminho da verdade, ensinará todas as coisas. O Espírito da verdade que ensinará o caminho da verdade, a saber, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, a partir do momento que veio fazer morada nos discípulos, eles estavam carregados de unção. Só que eu quero trazer com vocês aqui o seguinte, como eu falei mais cedo, eles receberam o Espírito em um momento, foram cheios da plenitude em outro, em Atos 2. Só que se você for em Atos 10, você vai ver a mesma expressão, cheios do Espírito. Paulo, ele fala lá em Efésios, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que é ser cheio do Espírito, cara? Paulo, ele também compara o Espírito a uma chama. Ele diz assim, não apagueis o Espírito. E se ele compara o Espírito com uma chama que pode ser apagada, eu entendo que essa chama também pode ser intensificada. Na velha aliança, no altar, quando o fogo vinha sobre o sacrifício, era papel do sacerdócio manter o fogo aceso. Deus acendia o fogo, mas manter aceso era papel do sacerdócio. Você confessou Jesus, o Espírito Santo veio, Deus acendeu o fogo. Manter a chama queimando é papel seu. E o sacerdócio vinha e colocava madeira, preparava o altar, colocava madeira, e o fogo tinha que continuar queimando. E o que isso fala? Fala de oração.
Eu preciso manter a chama queimando com a minha vida de oração, a minha vida de oração, a minha vida de jejum, a minha vida de busca. A minha comunhão com Deus diariamente vai manter a chama acesa. E Paulo diz assim, cuidado, não apagueis o Espírito. Por quê? Porque se você se afastar da presença, esse Espírito pode ser apagado. E a única coisa que te mantém vivo em Deus é essa chama. A única coisa que te mantém vivo na presença é essa chama. Não apagueis o Espírito. Meu Deus. E ele dá todas as recomendações de enchei-vos do Espírito. Mas se eu encho um copo e ele está cheio, eu vou encher mais o quê aqui? Está cheio. Ele só pode ser cheio de novo se ele for esvaziado. Deixa eu te falar uma coisa. A unção de hoje não é a unção de amanhã. Você foi cheio, mas você também é esvaziado. Sabia disso? Moisés, perfeito exemplo. Moisés estava lá, crente, teste a teste com Deus, aí desce no monte, brilhando, ninguém conseguiu olhar para a cara de Moisés, brilhando. Só caiu o brilho e ia começando a esvaziar. E Moisés colocava um véu sobre o rosto para que ninguém percebesse que aquele brilho havia se apagado. Ele precisava novamente estar com Deus, para que o brilho voltasse a ser intenso. E não é diferente conosco. A luz que você carrega, ela não vai se esvair, como foi com Moisés. Ela vai continuar, mas se você deixar de estar com Deus, se você deixar de estar com Deus pouco a pouco, o seu vaso vai começar a esvaziar. E um vaso vazio de azeite é inútil. Precisamos manter o vaso cheio. É o pão nosso de cada dia. É todos os dias. Todos os dias, todos os dias. A chama tem que queimar, ela tem que haver manutenção nessa chama todos os dias. Todos os dias. Para quê? Porque quando você queima, você não queima para si, você queima para os outros. Quando você queima, você tem que queimar para que as pessoas te vejam queimando. Quando você está cheio, eu lembro de Davi que ele fala assim, ó, Senhor, unge a minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Porque quando transborda, atinge quem está ao redor. Você precisa transbordar de unção, transbordar de fé, transbordar de amor, transbordar de poder. Porque quem está ao seu lado tem que receber daquilo que você carrega. A questão é o que é que você está cheio. Porque, irmão, tem um colega lá no meu trabalho que é o que me tira. Eu trabalho à noite, ele me tira pela manhã. Eu não sei como é o dia desse cara, porque ele já chega reclamando. É murmuração. Eu fico doido para ir embora quando ele chega e eu não quero dar muito conversa com ele não, porque, irmão, ele reclama do local que ele trabalha, ele reclama do patrão, ele reclama disso, ele reclama daquilo. Eu fico me perguntando, cara, o dia desse cara deve ser horrível. Reclama da mulher também. E o meu supervisor, apesar de não ser cristão, não ter a palavra da fé, ele é muito na vibe do, eu falo positivo para ter uma vida positiva. Eu não falo nada negativo, e ele vive nessa vibe. E a companhia do cara é outra coisa. O cara é nessa pegada mesmo, é palavras de positivo, palavras de fé o tempo todo. É sim, vai dar certo, é isso mesmo, vamos lá. E o trabalho com ele durante o dia é bem diferente do outro. Por quê? É o que cada um carrega. A questão é, quem está com você? Está experimentando de quê? Quem está com você, cara, tem que estar experimentando de fé. Quem está com você tem que estar experimentando da palavra. Quem está com você tem que estar experimentando de poder. Quem está com você tem que estar desejoso para conhecer o que você tem. Mas para que isso aconteça, nós precisamos transbordar. E eu lembro de Jesus. Em uma das vezes que ele apareceu ressurreto, disfarçado, ele caminhava com os discípulos. E ele ia caminhando e conversando com os discípulos. Até que os discípulos entraram numa casa e ele fez com que ia, e o discípulo disse, não, vem cá. Ele voltou. Estava com eles ali dentro, conversando, e que do nada Jesus sumiu. E aí um dos discípulos perguntou assim, não era Jesus? Por acaso, enquanto ele falava, as suas palavras não queimavam no meu coração? Cara, as nossas palavras precisam queimar no coração de quem escuta. As nossas palavras precisam fluir como chamas da nossa boca. Porque se carregamos uma chama dentro de nós, esse fogo intensificado precisa ser exposto, precisa ser manifestado. E é desse jeito que Jesus quer te usar. Há uma unção específica para tudo, cara. Há uma unção específica para ser esposa, para ser marido, tem unção para isso.
Tem unção para ser pai. Eu descobri que tem unção para ser pai. Uma unção bem diferenciada. Tem unção para ser pastor, mais diferenciada ainda. Tem unção para tudo. Então, para todo momento da sua vida, há uma capacitação para isso. Então, não aceite, se você se pegar dizendo que eu não estou pronto, eu não consigo, eu não vai dar certo, não aceite isso saindo da sua boca. Por quê? Porque há unção para aquilo. Há unção para aquele momento. Há unção para trabalhar onde você trabalha. Há unção para viver o que você vive. Até as adversidades que você passa, há unção específica para isso. Se eu fosse passar as adversidades que você passa, talvez não desse para mim. Porque o ungido para isso é você. Há unção para isso. Então o que é que me cabe? É intensificar a unção. Porque a unção ela tem que ser renovada todos os dias. Por isso que Paulo fala sempre enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. A unção ela tem que ser renovada todos os dias. Tem que ser óleo fresco todos os dias. Porque a unção ela se esvai. Você acha que você passa seu devocional de manhã, passa ao longo do dia, e quando chegar de noite você está na mesma vibe de quando começou o dia? Tá não, cara. Tá não. O Senhor te capacitou para aquele dia, mas quando chegar à noite, você já está... Se você tivesse que repetir o dia naquele momento, você não conseguiria. Todos os dias há uma nova unção. Todos os dias há um novo preparo. Todos os dias Deus quer te chamar para acelerar algo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Querido, sem unção não dá, não tem como avançar. Uma outra palavra que vem da etimologia de ungir, de unção, é friccionar. Ou seja, esfregar, friccionar. Então perceba que alguém ungido pelo Espírito é alguém que teve o Espírito friccionado nele. É alguém que teve o Espírito passado sobre ele. Quando você passa um bom perfume, sabe o que acontece? Você passa nesse corredor aqui, todo mundo sente. E quando você passa com o Espírito, passa tempo com o Espírito, passa tempo com Deus, quando ele é friccionado em você, você se torna um. E quando você passa, as pessoas percebem. O diabo percebe. Os homens percebem. Os anjos percebem. Cara, é diferente. É diferente o trabalho de alguém ungido para alguém não ungido, é diferente. Ah, eu fiz um concurso. Se você fez a sua parte, você estudou, você é ungido, você vai passar. Só se não estiver fora do propósito. Ou se você não se preparou o suficiente, aí é com você. Porque o papel do Espírito não é te fazer dar resposta, não. É te fazer lembrar do que você ouviu e do que você viu. Que eu já caí na besteira de achar que o Espírito Santo era aquele que me dava pesca. Cada um com seus erros. Em João 20 diz assim, ó. Novamente Jesus disse, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles o Espírito. Estou aqui apenas corroborando o que eu já disse. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Entenda uma coisa, cara. A partir do momento que você é revestido de poder, há uma diferença entre você receber o Espírito e ser batizado no Espírito. Ser batizado no Espírito Santo não é apenas falar em outras línguas. Falar em outras línguas é uma evidência de que você foi batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é ser revestido de fato, é ser transbordado, é você ser cheio do Espírito. Porque no momento do batismo, o que é um batismo? É uma imersão. Você está mergulhando no Espírito. E quando você mergulha no Espírito, agora você não apenas tem o Espírito em você, você tem a plenitude dele em você. Você tem a plenitude do Espírito atuando em você e através de você. Você está apto agora para ir e pregar. Sabe o que é interessante? Jesus viveu 30 anos ao lado do seu pai, fazendo pequenos milagres em casa, assim eu creio, porque senão Maria não saberia que ele poderia transformar água em vinho. Alguma coisa ele já fez? Então, a partir do momento que Jesus chega ali e é batizado por João, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. A partir daquele momento, Jesus não começa a curar. Jesus é enviado ao deserto, Mateus 4. E a palavra é muito clara, ele foi enviado ao deserto para ser tentado. Chega no deserto, ele passa 40 dias jejuando e teve fome, ele bebeu durante os 40 dias. E o diabo apareceu para ele, a Bíblia cita, se não me engano, 3 vezes, mas eu acredito sinceramente que apareceu mais vezes. O diabo ia desistir na terceira? Com você ele não desiste, ele desistiu de Jesus. E o diabo apareceu para tentar Jesus, e Jesus venceu pela palavra. Depois que Jesus volta a Jerusalém, a palavra diz que ele voltou curando, libertando, ensinando. Por quê?
Porque Jesus agora estava vivendo a plenitude daquilo que ele carregava. Ele estava tão cheio, mas tão cheio, que ele estava transbordando. E agora Jesus parava, as pessoas eram curadas. Jesus parava, ele pregava, ele falava do amor do Pai, algo que ninguém nunca tinha escutado antes. E as pessoas criavam-se multidões e multidões para ouvir Jesus. E eu passei uma época me perguntando por quê, como ele conseguia guiar e direcionar tanta gente. A unção atrai. A unção, ela atrai. Mas o que é que a unção atrai? A unção atrai tudo aquilo que é conveniente, que é relativo ao seu propósito. Eu não sei qual é o seu propósito, mas uma coisa eu tenho certeza, a unção vai atrair aquilo que você precisa. A unção, ela vai atrair os recursos. A unção, ela vai atrair as pessoas. A unção, ela vai fazer com que as coisas se movam ao seu favor, se você estiver no propósito. A unção é para isso. É um facilitador. Ela vai abrir caminho para você passar. Mas, pastor, ainda não entendi o que é unção. Unção é o Espírito, cara. Unção é uma capacitação do Espírito que você carrega. É uma explosão do Espírito que você carrega. Glória a Deus. Então entenda, você é filho. Você tem autoridade. Assuma a sua identidade. Não permita com que o diabo te engane, minta para você, e você fica ali, meu Deus do céu, eu sou um pobre coitado. Oh, meu Deus do céu, por que fulano consegue passar por aquelas situações e eu não, meu Deus? Pare de se menosprezar, porque Deus não trabalha com vitimismo. Sinto lhe dizer. O que move o coração de Deus não são as suas lágrimas, eu sinto lhe dizer. O que move o coração de Deus é a sua fé. Então ergue a cabeça, enxuga as lágrimas e começa a caminhar de novo. Porque é semeando e chorando. É semeando e chorando, mas é semeando. Chora, mas semeia. Chora, mas semeia. Você não pode parar de caminhar porque está doendo. Você não pode parar de caminhar porque está difícil. Você não pode parar porque parece que não vai dar certo. Entenda uma coisa, tudo posso naquele que me fortalece. Porque o Espírito de Deus, o Senhor dos Exércitos, habita em mim. Eu tenho a capacidade e a força que eu preciso para vencer. Na unção de um boi selvagem. Nada vai me parar. Nada pode te parar. Meu Deus do céu. A unção que te fortalece todos os dias. Então bebe dessa unção. Bebe dessa unção. Inicia o seu dia bebendo dessa unção. Chega de tarde, bebe mais um pouco. Chega de noite, bebe mais um pouco. Se mantém embriagado. Entenda uma coisa. Quando Paulo fala assim, eu não se embriagueça com vinho. Sabe o que me chama a atenção? Eu não bebo não, tá? Mas se eu bebesse hoje e eu ficasse embriagado, semana que vem o efeito já passou. Eu tenho que continuar bebendo. Eu tenho que continuar bebendo do Espírito. Não dá para experimentar hoje e esperar que semana que vem tenha os mesmos efeitos. Não dá. Não dá para eu ser cheio hoje e esperar que semana que vem tenha os mesmos efeitos. Não dá. Eu preciso me embriagar do Espírito todos os dias. Eu preciso beber do Espírito todos os dias. Por quê? Porque aquele que está bêbado, alcoolizado, ele tem efeitos claros de que ele está alcoolizado. Aquele que está cheio do Espírito possui também evidências claras de que ele está cheio do Espírito. E é isso que as pessoas precisam ver, as evidências do Espírito, o fruto, as manifestações. E elas verão a partir do momento que você for cheio. A partir do momento que você transbordar. E o tempo está correndo. Jesus. Então mantenha a chama acesa, cara. Então, uma das formas de você crescer na unção, primeiro é manter a chama acesa, orando, se consagrando. Segunda coisa, honrando. A honra vai fazer você crescer na unção. Deixa eu te falar uma coisa. Eliseu e Elias. Eliseu acompanhou Elias em todo tempo, em todo momento. Honrou aquele cara em todo momento. O serviu a todo tempo. E quando chegou na hora de Elias subir, ele perguntou, o que é que você quer? Eu quero unção dobrada. E no momento que Elias subiu, Eliseu começou a fluir debaixo daquela unção dobrada. Josué e Moisés o serviu o tempo inteiro. Quando Moisés se foi... E o que eu acho bem interessante é que, apesar de Josué ser o discípulo direto de Moisés, digamos assim, quando estava para morrer, Moisés orou a Deus e perguntou, eu devo levantar quem no meu lugar? Ele não usou da proximidade que ele tinha com Josué e escolheu, ele perguntou a Deus, eu devo levantar quem? E Deus disse, levanta Josué. Por quê? Porque Josué é que vem acompanhando, que vem honrando aquela unção, que vem servindo aquele homem. E quando Moisés se foi, Josué foi colocado para direcionar o povo. Temeu? Temeu. Mas se levantou, ergueu a cabeça, e debaixo de uma unção poderosa ele guiou o povo. Entenda uma coisa, a unção que você honrar, nela você vai prosperar. Honre a unção. E aqui eu quero colocar uma observação, cuidado. Ao falar mal de um homem, de uma mulher de Deus, você está tocando na unção que ele carrega.
você está tocando na unção que ela carrega. Isso é perigoso. Não foi à toa que Davi disse: ai de mim, eu jamais tocaria no ungido do Senhor. E olha que aquele homem já nem tinha mais o Espírito de Deus, Saul. Mas Davi reconheceu a autoridade que ele possuía e disse assim: eu nunca tocarei nele. Teve várias oportunidades de matá-lo, mas disse: eu nunca faria isso. Então entenda, a unção que você honra, nela você prospera. Mas a unção que você desonra, cuidado. Ananias e Safira, eles morreram na graça, porque mentiram ao homem de Deus. Então não julgue a unção do seu próximo, honre-a. A unção que seu irmão carrega precisa ser honrada. A unção que seus líderes carregam precisa ser honrada. Honre a unção. Terceira coisa, obediência. Ainda falando de Saul. Sabe, na minha perspectiva, eu posso estar errado. Na minha perspectiva, Saul, ele desobedeceu a Deus com boas intenções. O comando de Samuel foi: dessa cidade, mate todo mundo. Ele vai e deixa alguns animais e diz assim: não, esses aqui eu separei porque estavam de bom estado, é para sacrificar ao Senhor. Só que, como diz o ditado, de boas intenções. Então perceba, a desobediência de Saul, que não foi apenas uma vez, fez com que ele perdesse a posição que ele tinha assumido. A unção que tinha caído sobre Saul para reinar, ele já não possuía mais, porque ele desobedeceu ao homem de Deus. Davi foi levantado como rei, ou melhor, ele foi ungido para ser rei. Saul continuou na sua posição de governo, mas ele já não tinha mais autoridade, ele não tinha mais poder. O Espírito de Deus já não estava mais com ele. A desobediência o levou a esse lugar. E Samuel chega para ele e diz: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência vai te levar a um outro lugar. A obediência vai te levar a crescer na unção. Obediência à palavra, obediência às suas autoridades. A obediência vai te levar a avançar em cima da unção que você carrega. Lá em Eclesiastes, capítulo 10, diz o seguinte: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume. Sabe o que eu fico imaginando? Um vaso, pensa assim, um frasco do perfume da fragrância mais cara, a melhor, a mais cheirosa. Ele está dizendo aqui que se uma mosca cai nessa fragrância, ela vai estragar toda a fragrância. Ainda que seja uma pequena mosca. Sabe o que eu entendo com isso? Que pequenas coisas podem fazer você perder a unção. Pequenos erros podem te fazer perder a unção. Pequenos pecados, pequenas mentiras, aquela mentirinha, aquela fofoca bobinha que não vai afetar ninguém. Aquelas coisinhas, pouco a pouco, pode fazer com que a fragrância que você carrega se perca. E precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Não permita que as pequenas coisas, os pequenos tropeços façam que você perca a unção que você carrega. Façam que você perca o bom perfume que você carrega, que você deve exalar. Precisamos tampar o frasco, fechar as brechas, para que essas coisas não aconteçam e você não perca a unção. O que você carrega é algo sério, é algo poderoso. E as pessoas precisam perceber e ser tocadas pela plenitude do que você carrega. Precisamos proteger a unção, cara. Proteger a unção, queimando cada vez mais. Proteger a unção, se entregando cada vez mais. Precisamos proteger aquilo que carregamos. Porque entenda uma coisa, como eu disse, eu vou repetir. Deus, Ele colocou uma chama em você. Mas manter ela acesa, intensificar o seu poder e a sua capacidade é papel seu. É papel meu. Precisamos continuar intensificando aquilo que carregamos. Davi, ou melhor, Marta e Maria. Maria chega para ela já estava grávida com 6 meses na frente de Maria. Maria também grávida. E quando chega perante ela, diz o seguinte: perdão, Isabel. Erros ao vivo, perdão. E quando chega perante ela, a palavra diz lá em Lucas que aquilo que estava no ventre de sua prima começou a saltitar. Perceba que aquilo que ela carregava foi tocado por aquilo que Maria carregava. Aquilo que você carrega, brother, precisa tocar as outras pessoas. Aquilo que você carrega precisa movimentar as outras pessoas. Porque eu vou repetir, o que você carrega é algo em movimento. É o rio, em movimentação. E aquilo que você carrega, a partir do momento que é algo que se movimenta, não dá para ficar parado. Sabe, se você tenta travar um rio, você impede que ele cumpra o seu propósito. Então não atrapalhe aquilo que você carrega, porque você está impedindo o propósito de ser cumprido na sua vida. Não atrapalhe os rios que você carrega, deixe ele fluir. Mas eu não sei para onde Deus está me direcionando. Siga a unção. Na unção tem paz. Siga a unção, siga o Espírito.
Sabe, quando você é tocado pelo Senhor para falar e dar uma direção a alguém, falar a alguém, é movimentado, é sendo guiado a fluir uma palavra de conhecimento, sabedoria, é a unção que está te guiando. Deixe a unção fluir. Aí eu senti de uma forma tão forte de dar um abraço naquela pessoa, mas não sei, deixe a unção fluir. Porque um abraço pode salvar uma vida. Eu lembro, em um local que eu trabalhei, que uma amiga minha, ela chegou, eu estava no estacionamento, ela ia entrando. Antes dela me dar uma boa tarde, eu perguntei, Beth, você está bem? Ela começou a chorar. Aí eu me dei um abraço nela. Ela chorou. Não me contou o que aconteceu, mas chorou. Ela, obrigado. Não, tudo bem, vai na paz. Eu fiquei assim, não contou nada. Mas eu senti ao longo do dia que aquela menina se transformou outra, só com um abraço. Então entenda uma coisa, o que você carrega pode ser passado por um abraço. A alegria que você carrega pode ser transbordada por um abraço. Não negue abraço de ninguém, não. Uma boa tarde, um bom dia, não negue. Porque entenda, essas pequenas coisas o Espírito pode começar a te direcionar. Então deixe ele fluir. Deixe a unção fluir. Às vezes a unção precisa ser ativada, sabe como? Por imposição de mãos, pela associação. Então se associe com pessoas que fluem na unção. Se associe com pessoas que bebem da unção. Debaixo da autoridade de alguém que flui na unção. E aqui eu não preciso nem citar isso. Vocês estão debaixo de uma unção poderosa. Mas honre essa unção, para que você possa prosperar sobre ela. E não impeça que a unção que você carrega flua para que está ao seu redor. Mas eu não me sinto capaz, eu não me sinto pronto, eu não me sinto preparado, eu não me sinto com palavras. Meu Deus, eu vejo vocês pregando, pastores, vocês pregam de uma forma tão linda. Não se trata de performance, não se trata de palavras, não se trata do que a gente faz aqui no altar, se trata do que a gente faz. Você não precisa ter boas palavras, você não precisa ter essa luz do oratório, você precisa ter uma coisa, a unção. Permita que a unção te direcione. Deixe o Espírito te usar. Deixe o Espírito te usar. Deixe o Espírito te usar. Ele está queimando em você. Ele deseja isso. Ah, pastor, mas eu conheço minha vizinha lá que ela está com uma dor que não passa nunca, eu vou trazer ela para a igreja. Traga, depois de orar por ela. Porque você foi ungido para isso. Lembre da passagem de Isaías 61. Porque o Espírito de Deus, Ele me ungiu para curar os enfermos. Ele me ungiu para libertar os cativos. Então permita, cara, que aquilo que você carrega seja a resposta de oração do outro. Amém? Fiquem de pé, em nome de Jesus.